Bom, pessoal, boa tarde a todos. A gente já viu um pouco o que é o software do SPA. A Pitangueiras foi uma das primeiras usinas a adquirir esse software. E o desafio para nós esse ano foi alavancar a eficiência industrial, uma unidade que já tinha uma eficiência muito alta no mercado. Aí surgiu a ideia de colocar o SPA para monitorar todos os sistemas, unificando todos os processos do iFix e do Giatec. Na verdade, a gente quer sair de vamos falar assim, de um modelo de gestão puxada, onde a gerência, a diretoria, o supervisor puxa a base, para um modelo de gestão empurrada, onde a base operacional ganha mais autonomia através do software. A gente vai ver como que a gente fez isso, e sobra tempo para a média gestão trabalhar em melhoria contínua. Então, o projeto que a gente lançou junto com o SPA, tá? Chama CRA 4.0. O que é CRA? Comprometimento com responsabilidade que gera autonomia. Então, quando a gente fala que gera autonomia, é a autonomia que a gente está dando para a base operacional tomar conta dos indicadores proativos para que o resultado do outro dia aconteça. Isso em tempo real. Então, se vem do iFix, cada 30 segundos. Se é as análises do laboratório, que é colocada no software cada 2 horas ou 4 horas, ela estoura automaticamente no SPA para o operador. A hora que ela estoura negativo, a gente vai falar um pouquinho ali, que estoura um indicador negativo, que começa a piscar para o operador, o tempo começa a ser rastreado. A hora que ele clica no ícone que está piscando negativo, já se abre uma carta de recomendação com as possíveis falhas e as possíveis ações que ele pode tomar. Depois a gente vai explicar melhor, só para simplificar. No final do turno, vamos pegar um exemplo, a moenda. Na moenda eu tenho 13 indicadores proativos, que o operador está tomando ação imediato. No final do turno, a gente selecionou 6 indicadores, que se eu cuidar bem, faz acontecer a extração, que gera um plano de 5W2H também automático no PDCA. Ele já gera automático, já sai qual foi positivo, qual saiu negativo, e também as ações que o operador tomou. Aí o líder do setor com o pessoal do campo, numa televisão com gestão à vista, ele já faz uma análise do que pode ser melhorado mais profundamente. No outro dia, o encarregado do setor pega dos 3 relatórios, sai uma média, e também é feito o ciclo do PDCA. Aí o encarregado não entra mais na reunião, que a gente chama reunião matinal, de mão vazia. Ele já entra com o plano de ação dele respondido e uma análise mais profunda. A gente vai explicar um pouquinho como que a gente está fazendo isso na Pitangueiras. O coração de tudo isso aí é o SPA, tá? Antes da gente falar um pouquinho, quando a gente recebeu esse desafio na Pitangueiras, a gente fez um trabalho forte com a liderança até para desenvolver e soltar todo mundo. Então, a gente quer montar um modelo de gestão por autoridade, que é quando fazemos algo, por exemplo, pela influência pessoal, pelo caráter. A gente quer sair de uma gestão onde um só, 2 ou 3 fala e os outros obedecem, e sair num modelo de gestão muito mais corporativa. Essas são umas dicas que a gente tenta cada vez mais trabalhar na Pitangueiras para o nosso gestor. Isso aqui foi tirado do livro do Pedro Mandelli, que é o coordenador do curso da Dom Cabral. Tá? Não adianta trabalhar muito, é preciso trabalhar no foco. Então, não adianta eu trabalhar 24 horas, quebrar e arrumar. Eu tenho que trabalhar com inovação, com melhoria, dar autonomia para a equipe. Não adianta ter mais gente, é preciso trabalhar com inovação. Não adianta gostar da empresa, é preciso gostar da profissão. Eu posso falar que eu amo a Pitangueiras, mas eu sei o que eu estou fazendo lá, onde eu estou, aonde eu quero chegar, o que eu ganho com isso. Então, é isso que a gente está disseminando para o nosso pessoal. Não adianta ter meu time, sim formar equipe para a empresa. Então, eu não tenho que ter um time que me segue, eu tenho que ter um time para largar estruturado para a Pitangueiras. Se amanhã eu estiver lá ou não, a Pitangueiras rodar da melhor forma possível. Trabalhe horizontalmente, ou seja, com os pares. Vocês vão ver que a gente vai falar
um pouco disso mais para frente, não é caçar culpado, qual setor errou, mas sim abrir o problema e tratar cada um no seu nível. Esse, para mim, é o mais difícil de implementar em qualquer empresa. Esqueça o orgulho da autoria. Normalmente, eu só apoio um projeto se ele for meu. E é isso que a gente está procurando quebrar cada vez mais no nosso mercado. Todo mundo apoiar o projeto em bem da empresa, não em bem pessoal. O desenvolvimento da pessoa vem com o que ele vai plantar e colher para o futuro. E formar líder. Então, o papel de um gestor, ele tem que formar líder para a empresa. Ele tem que mesclar essa meninada de hoje em dia com a velha guarda, valorizando cada um no seu nível. Então, isso aqui a gente tirou do livro do Pedro Mandelli, tá? O livro chama Muito Além da Hierarquia, é o coordenador da Dom Cabral. Bom, aqui está até um pouco parecido com o do Luiz Paulo, tá? Para a gente fazer isso, a gente procurou primeiro definir qual era o papel de cada nível na Pitangueiras. Então, o nível operacional ele tem visão para tarefas rotineiras, foco no curto prazo, definição de objetivos e resultados bem específicos. O nível tático, que é a supervisão e a gerência, visão por unidade de negócio ou departamento, foco no médio prazo. Para que isso? Se a base fazer o papel dela, eu tiro a média gestão do fogo do dia a dia, para ele trabalhar com melhoria contínua, para ele ver o que está atrapalhando a produção e quebrar essas barreiras. E o operador, sim, tomar conta dos indicadores. E a diretoria, visão da empresa, matriz SWOT, o Luiz Paulo acabou de falar um pouquinho aí. Foco, orientação externa, tem que ver risco e oportunidade. Foco no longo prazo e planos genéricos. A diretoria, ela tem que traçar qual é a direção que a empresa vai, no médio e no longo prazo. Ele não tem que abaixar no nível e tocar um nível operacional para a gente. Traçando indicadores e metas. O nível operacional, hoje, a gente vai falar um pouquinho de indicador proativo. Junto com a SPA, a gente criou a gestão à vista em cada setor, que já sai direto do sistema. Então, não tem que ficar preenchendo o quadro, não tem que ver desvio, vem tudo do sistema, está amarrado lá no COI. Para o time de campo, é que nem eu falei para vocês, a hora que fechar o horário, se saiu algum indicador fora, ele para na frente do micro, já tem todas as ações que o operador fez, e aí ele avalia um pouco mais profundo, dando uma nova ideia do que pode ter acontecido e sido feito. E a média gestão, trabalhar com plano de ação, melhoria contínua, Kaizen. Bom, como que a gente vai fazer o envolvimento da equipe e definir o papel de cada um? Eu falei para vocês, os operadores com parâmetros operacionais proativos, depois nós vamos falar um pouquinho o que é proativo. Ele tem que saber os indicadores e as metas que ele vai cuidar. Ele tem que saber os checklists que ele tem que preencher e o plano de ação corretiva no momento. E ele participar da solução dos problemas, na frente do painel de gestão à vista, tá? Nós temos vários níveis de coordenadores na nossa usina. Eu tenho gente que tem engenharia e gente que aprendeu com a vida. Então, para eu não perder gente boa, que não vai conseguir implementar esse modelo de gestão, a gente criou um sistema de padrinho. Então, se eu tenho um encarregado, um coordenador na área, que tem dificuldade em gestão, o Juan, que está aqui comigo, ele é um padrinho hoje da Caldeira, então ele pega o Paulo, que tem dificuldade de gestão, e ajuda a implementar o sistema lá. E o que a gente quer buscar com isso aqui? Identificar os líderes da Pitangueiras. Nem sempre o líder é o gerente, ou o supervisor, ou o encarregado. De repente, na minha base, eu tenho um operador que puxa todo o sistema e que faz acontecer. Então, naturalmente, esses líderes proativos vão se destacar. Isso rodando, é o que eu falei para vocês, a gente quer tirar a nossa média gerência do fogo do dia a dia para trabalhar com Kaizen. Para entender por que não acontece. Que a gente tem uma filosofia o seguinte, ninguém sai de casa para destruir a usina. Se o operador está com alguma dificuldade, nós temos que entender qual é a barreira
e proporcionar o trabalho ideal para ele. Aí, se ele não estiver fazendo, é outra coisa. Aí nós vamos tratar de outro jeito. Mas o papel do líder é quebrar essas barreiras. Aqui é a planta da Pitangueiras. Aqui é um exemplo simples de como o SPA monitora. Então, ele fica 24 horas olhando todos os nossos indicadores. Tá? Aqui está alguns exemplos que ele já conseguiu ajudar a gente a minimizar a falha. Então, a gente teve problema no nível do balão da caldeira. Então, hoje o SPA está monitorando, coloca sistema, coloca alerta, coloca carta de recomendação, e tudo é feito online em tempo real. E eu falei, se vem do iFix, a cada 30 segundos, o indicador é proativo em 30 segundos. Se eu tenho análise do laboratório cada 2 horas, cada 4 horas, assim que ela foi lançada, ela já vai para a tela do operador. Eu não dependo mais do encarregado ficar vendo se deu fora ou não. Porque isso pode demorar, sei lá, 8 horas ou pode até não ser visto no dia. Aqui é o que a gente falou para vocês, a relação cliente e fornecedor. Tá? A gente vem quebrando esse paradigma dentro da Pitangueiras. Então, não tem culpado se é a fábrica, se é a destilaria, se é o tratamento de caldo. Se aconteceu algum problema, o setor tem que avisar o setor subsequente, ó, tive problema aqui, vê o que você pode fazer para melhorar. Ele assume o problema. Isso a gente chama de relação cliente-fornecedor. Tá? Aqui é a descrição do sistema. Então, serão monitorados online via o software SPA variáveis de alto impacto dos setores, chamados indicadores proativos, além das consideradas perdas indeterminadas. Então, vocês vão ver que a gente tem uma lista das perdas indeterminadas, que é temperatura de vácuo, delta pureza de evaporação, delta pH de evaporação, que também vai estar na tela do operador, também com a carta de recomendação. Para o operador, ele ser amparado e não ficar só na mão dele, ele ter que lembrar o que eu falei para vocês, a gente vai mostrar um exemplo das cartas de recomendações, qual é o problema e qual a possível solução. E vai ter um campo também onde ele pode dar uma opinião, o que ele pode fazer. Tá? Isso é o que eu falei para vocês, a gente quer tirar a média gestão do fogo do dia a dia, para trabalhar com o Kaizen e usar ferramentas para ajudar a quebrar as barreiras que impedem o operador de fazer a operação dele natural. Acompanhamento periódico das maiores causas selecionadas, desdobramentos em plano de ação. Então, vocês vão ver que as maiores causas que saiu fora vai para o plano de ação do líder do setor até chegar no nível gerencial. Então, a gente cascateou a meta de baixo para cima, mas a gente fez o software empurrando de cima para baixo. Não eu ter que arrastar o operador, mas ele ter que empurrar a média gestão e, consequentemente, a gerência. Tá? Outra coisa que a gente vai obter é o upgrade do Form 162, da garantia da qualidade, migração do formulário físico para digital. Então, nós vamos extinguir todos os formulários físicos. Por quê? Tudo vai ser monitorado via software e armazenado via software, todos os indicadores e todas as ações. E aí, com o tempo que a gente demorou para tomar ação. Que hoje, nem no formulário da ISO, eu não tenho tempo. Eu só tenho o que saiu fora e a ação dele. Com o software SPA, nós vamos ter, além de tudo digital, o tempo que o indicador ficou fora. Então, nós vamos falar da extração aqui dos 12 indicadores proativos. Se amanhã a minha extração não aconteceu, eu vou conseguir analisar, aliás, 13 indicadores, quais dos 13 ficou muito fora e quanto tempo. Então, na hora que o encarregado entrar na reunião, o gerente vai ter acesso a todos os planos cascateados para baixo, assim o supervisor e assim o encarregado. Bom, quando a gente fala do software SPA, isso não foi eu que falei, tá? É uma ferramenta de otimização em tempo real, por exemplo, pode contribuir para ganhos de 3% a 7% em todas as áreas produtivas da usina. Isso quem falou e publicou foi o Márcio Venturelli, engenheiro de aplicações da Westcom e especialista em automação industrial, publicado em maio de 2017 pela revista SPA News. O que a gente quer fazer com isso, levando todos esses indicadores proativos, é diminuir esse range aqui e ficar fora do parâmetro. A gente quer trazer ele dentro da faixa para maximizar ainda mais nossa eficiência.
Aqui, só para a gente ter uma noção, tá? Alguns dos nossos indicadores que a gente chama de perda indeterminada, ele também vai ser monitorado pelo software em tempo real. Então, alguns que eu falei, o delta pH da moenda, pH do caldo sulfitado, que normalmente isso vai para o laboratório, entra em análise, e se o encarregado do turno não vê, fica no boletim parado. Então, isso vai estar no software, o indicador saiu fora, abre a carta de recomendação. E ele vai para o plano 5W2H. E o plano 5W2H vai girar em 3 níveis. O nível nosso, no caso, não é coordenador dos encarregados, do supervisor e do gerente. Aqui estão os indicadores proativos de um setor, a gente colocou aqui da moenda, tá? Então, se a gente monitorar 24 horas esses indicadores aqui, nosso operador, ele fazer isso aqui acontecer em tempo real, o menor desvio possível, amanhã a minha extração vai acontecer. Então, o nível do primeiro terno, eu vou falar alguns aqui, ó, taxa de embebição, taxa de chapisco, pol do bagaço, delta pH, tá, por inversão, que é chamada uma perda indeterminada, ela também vai ser monitorada. Esses indicadores, eles estão todos na tela do operador, saiu fora, ele clica, abre a carta de recomendação, sai as possíveis causas e já sai as possíveis ações. Nós vamos ver daqui a pouco, numa tela um pouco mais para frente. Desses 13 aqui, é humanamente impossível uma pessoa olhar 13 indicadores. Tá? O operador olha e toma ação imediata. Agora, um encarregado não olha 13. O que a gente fez? A gente escolheu 3 de qualidade e 3 de processo. Desses 13, esses 6 aqui, vai no plano de ação no fechamento do turno. Online também, não perde tempo para fazer, eu vou mostrar para vocês, 70% do plano já sai preenchido. Ele só faz uma análise crítica, por que não aconteceu. Aqui é o software, está uma tela dele só para a gente conhecer. No caso aqui, está o nível do primeiro terno fora, tá? Aqui está um exemplo de carta de recomendação. Então, um daqueles 13 indicadores saiu fora, começou a piscar, o operador clica e sai essa carta para ele. E fala, ó, olha o sensor do Donelli que pode estar queimado. Olha a relação da esteira de cana picada com a cana desfibrada. Porque eu tenho como meta aqui no caso, o nível do Donelli ficar maior que 60%. E no turno inteiro ele não pode passar mais do que 15 minutos. Se ele ficar com 15 minutos fora, ele vai para o plano 5W2H em vermelho. Que a ação do operador ou demorou ou não foi eficiente. Aqui o software também me dá isso, tá? Me dá o Pareto, igual a gente tem na manutenção, das principais quebras, das principais falhas. A gente fez com o software, lá, vamos supor, a gente está falando do nível do primeiro terno. Quantas vezes ele ficou fora? Ou, quebrou o cabo do hilo. Quanto tempo ele ficou fora? Esse é o plano 5W2H que vai para o final do turno no painel de gestão à vista. Ele vem já com todos os indicadores, qual era a meta e quanto que ele atingiu. Nesse caso tem 3 vermelhos, isso já é real da Pitangueiras, tá? Essas causas aqui, a ação imediata já é do operador, isso já sai online na televisão que ele tem no campo e no computador. O que ele faz é essa análise aqui mais abrangente. No final das 24 horas, esse plano aqui lê os 3 planos de cada horário e gera o plano do encarregado, que ele vai para essa reunião com esse plano. Só aqui a gente colocou só em modo de conhecer, tá? Lá tá todos os indicadores de um setor do operador. Aqui eu tenho uma supervisora de processo chamada Benedita, para ela da moeda entra extração, e para o gerente entra eficiência industrial. Então a gente cascateou todos os níveis e o operador cuida do operacional. Além de distinguir todos os documentos da ISO, que hoje é tudo online. Para isso acontecer, a gente criou algumas regras de ouro que a nossa diretoria, o dono da usina, o diretor, teve que também assumir e aceitar. Tá?
Dentro delas, aos finais do turno, a equipe do setor se reunirá para avaliar a condução do turno e fazer o desvio ocorrido, registrando informação no projeto 4.0. Uma delas é a agenda padronizada. Para tudo aquilo acontecer, depois que o operador fez a análise dele, eu preciso respeitar. Das 8 às 8h30, o encarregado tem o horário dele, o software já leu os 3 planos, já jogou para o dele, ele tem meia hora para fazer uma análise mais profunda, por que aconteceu, por que não aconteceu. Para ele entrar na reunião preparado. Das 8h30 às 9h, o supervisor de processo pega os 4 setores também de processo, já sai as metas dele que eu mostrei, tudo online, e faz a análise dele. Das 9h às 9h30, eu tenho meia hora para pegar dos 3 supervisores, fazer a análise dos indicadores gerenciais. E a gente roda o ciclo 24 horas. Então, o operador hoje está em tempo real. Lançou a análise no Geatec, está lendo. Se está vermelho, já estoura para ele. Se é um indicador igual ao nível do Donelli, que é no iFix, já está lá a cada 30 segundos. E está sendo tudo registrado por trás, quanto tempo está ficando fora o indicador. Essas aqui foram as metas assumidas, que a gente assumiu com a diretoria da Pitangueiras, tá? Para, vamos falar assim, ganhar o recurso para fazer isso aqui. Vocês vão ver, eu vou falar o valor para vocês, não foi uma fábula de dinheiro, tá? Ganho de 1% na eficiência global da usina. A gente tem uma usina que já era uma usina muito boa de eficiência. Liberação da média gestão para a realização de Kaizen, melhoria contínua. Então, se o operador cuida do dia a dia, está sendo monitorado online, eu consigo tirar a média gestão do fogo para fazer planos de melhoria e ver o que está acontecendo e buscar a quebrar as alavancas do setor. Autonomia da operação para tomar a decisão. Então, o operador hoje não tem que esperar mais o encarregado mandar, pedir o que vai fazer. Ele já tem autonomia para tomar a decisão. Melhorar a atual sistemática de gerenciamento de não conformidades impostas pela ISO. O que eu falei para vocês, a gente vai tirar toda a papelada, tudo online, em tempo real, com a ação do operador e o plano em cada nível. E redução de headcount. Em 1 ano e meio, a gente reduziu 23% no quadro operacional da Pitangueiras. Tem uma tarefa também para a diretoria, tá? Que é liberar o investimento para a implementação do projeto. O investimento foi R$ 66 mil na compra dos monitores de TV para levar no campo, Tinklite e tela de computador para colocar mais uma tela a cada operador, que é onde vai estar o SPA, que eu falei que se sair fora, ele clica e já tem a carta de recomendação. Ele não vai mais nem escrever o relatório, porque ele já tem uma carta de recomendação. Condução de reuniões mensais com as equipes para acompanhamento da implementação. Então, o que a gente conversou com o meu diretor, ele chama João Henrique, falou, João, você não vai cobrar a meta da gente se está acontecendo, você vai cobrar se o programa está rodando. A meta, a gente sabe que vai acontecer se a gente fazer o programa rodar. Depois nós vamos mostrar para vocês como estava o resultado de eficiência da Pitangueiras e como está hoje, tá? Fazer com que seja respeitada a agenda padronizada de todos os envolvidos, eu mostrei a agenda para vocês lá. E autorizar a flexibilização dos horários de trabalho dos padrinhos encarregados. É igual eu falei, o encarregado vai ter que vir à noite, vai ter que vir no turno da tarde, junto com o padrinho que tem mais didática de gestão, para implementar isso no setor. Então, em TAI, a gente está mais ou menos 96,7. É o recorde de todas as safras dela. O ano passado foi o recorde com 96,3. A gente vinha sempre na faixa de 94. Eficiência industrial. O ano passado a gente fechou com 91,5. Esse ano a gente está com 92,65. As perdas indeterminadas e determinadas, 7,35. A Pitangueiras é uma usina antiga, de 43 anos. Então, a gente aposta muito no modelo de gestão e numa gestão de indicador proativo todo dia. Tá? E também ferramentas de gestão para essa melhoria contínua, que hoje, vamos falar assim, a gente tem usinas novas, com novas tecnologias, mas a gente tem um resultado muito bom para uma usina de 44 anos aí. Aqui uma frase que a gente adotou na Pitangueiras, tá? É o lema nosso para a gente trabalhar hoje.
sonhe grande e comece pequeno, mas, acima de tudo, comece logo. Então, eu volto a falar, a gente aposta muito no software, a Pitangueiras foi uma das primeiras, a gente tem 4 laços fechados. Esse sistema que eu mostrei para vocês está sendo montado lá, a gente já recebeu várias visitas, acho que quarta-feira que vem a gente tem a Alta Mogiana também que vai lá. E, assim, o SPA, para a gente, uma ferramenta dessa em tempo real, é o que há de melhor no mercado. E quando a gente fala em 4.0, vou dar um exemplo que a gente vai fazer já com o SPA. A gente está testando o NIR na moenda, que ele vai me dar a pó e a umidade em tempo real. E o que a gente vai fazer? Eu já tenho o sistema hidráulico e eu tenho o sistema de imbebição já. Saiu a análise do NIR, o SPA já vai corrigir minha pressão hidráulica, já vai corrigir minha taxa de imbebição, olhando o Brix da evaporação. Então, quando a gente começa a ver, começa a falar assim um pouco, a viajar, aí já veio um outro colaborador nosso, Claudemir, se nós colocar um sisteminha hidráulico no descibrador, se o OpenCell estiver baixo, ele já regula sozinho. Porque ele vai ler o OpenCell também, na hora que o analista colocar lá. Um outro modelo que dá para fazer, a gente tem o NIR no laboratório, que a gente está acabando as curvas, já está funcionando nos 4 setores. Se a cor do açúcar da alta, a Pitangueiras faz açúcar branco, ele já aumenta ou abaixa o volume de água de lavagem. E aí a gente deixa um tempo contando para ver se resolveu ou não. Não resolveu, ele volta. Então, o SPA, hoje, ele já está com o laço fechado na moenda, ele já dosa a quantidade de água, vendo a minha extração e vendo o meu Brix da evaporação. A gente já tem 4 laços fechados, e aí nasceu essa ideia de juntar tudo, tá? E fazer o SPA monitorar os outros 2 softwares. E agir em tempo real. E dar autonomia para o operador. O operador não vai precisar mais ficar pedindo. Tem uma tela aqui que eu passei, não sei se eu mostrei para vocês. Deixa eu só ver aqui rapidinho, a gente já acaba. Esse é o plano que eu falei que já vai sair preenchido dele, tá? Com as ações que o operador escolheu, ele não perde tempo para escrever. O encarregado só faz essa análise. Aqui, ó. Aqui já está a carta de recomendação com algumas possíveis causas. Que a gente pegou os encarregados, os operadores mais experientes e fizemos isso aqui. Para todos os setores, para todos os indicadores. Mas se o operador acha que é alguma coisa que não está aqui, ele já escreve aqui. Aí o Juan, que está comigo aqui, que é a pessoa que cuida do software, no outro dia ele já insere isso no plano. Também como causa e também a ação. Então, ele me dá essa flexibilidade. E aí, é o que eu falei para vocês, a gente quer sair de um modelo de gestão puxada, onde o gerente, o diretor, o supervisor fica monitorando tudo, e sair numa gestão empurrada. Por isso que a gente abriu a apresentação, mais ou menos na linha do Luiz Paulo, tá? Definindo o papel de cada nível. Entendeu? Então, a base operacional ela tem que ter autonomia para olhar o indicador e ela ter ação rápida. E, para isso, a gente precisava criar uma ferramenta e agora a gente está treinando todo mundo. Então, é isso que a Pitangueiras está fazendo. O resultado dela está ali para todo mundo ver. O Luiz Paulo estava falando da extração do difusor. A gente tem extração na moenda de 97,45. Tá? E a gente acredita muito, se a gente colocar o SPA já monitorando todos os outros, o que eu tenho que regular na moenda, isso deve melhorar mais ainda. A gente trabalha com a taxa de imbebição bem alta, em torno de 28%, 30% cana. A gente não abre mão de indicador para moer cana, porque a gente está numa região muito competitiva aí. A Pitangueiras tem 85% de cana de fornecedor, então a gente tem que ser muito eficiente. Então, era isso que a mensagem que eu tinha que passar para vocês. É isso que a gente está montando com o pessoal da SPA lá. Esse embrião nasceu lá. E, assim, quem fez isso? É lógico, a SPA está fazendo toda a parte de tecnologia, informação, montando tudo, mas é os meninos que a gente tem lá. É o Juan, o Geninho, o Jonathan, tudo que cuida dessa parte de melhoria da Pitangueiras aí. Então, isso, o Juan está aqui, eu queria até falar na frente dele, porque eu faço questão, o potencial
do profissional que a gente tem na Pitangueiras também aí. Tá joia? Então, se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para responder. Era isso que eu tinha que falar do SPA e do que a gente está montando para monitorar online nossos indicadores. Obrigado a todos aí. Muito bom. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Sou apaixonado. Mas, enfim. Alguém tem alguma dúvida? Não, está tranquilo, né? Mas eu queria dar oportunidade, porque a gente acabou de fazer o levantamento dos dados lá na Goiasa, né? Do laço fechado de energia, né, Alvimar? E aí, qual é o resultado? Abaixo daquilo que a gente prometeu ou acima do que a gente prometeu? Do que foi projetado, não é isso? O caso dele aí, ó, o Fabinho trabalhou comigo na Biosev, o Fabinho me ligou perguntando como que era o SPA na Goiás. Não é o Fabinho que é o gerente lá? Você foi lá também, tá certo. Tem que falar no microfone? Ah, tá. Isso aí é complicado. O Claudemir, você falou uma coisa aí que eu achei interessante. Quando a cor do açúcar sair da especificação, você falou que o software vai mexer no tempo da lavagem da centrífuga, né? O que a gente está vendo, ô Júlio, é assim, o potencial que o software pode me dar. Então, tanto no tratamento de caldo, quando a gente começar a fazer todas as análises por NIR, vai ter várias variáveis que ele pode ler e falar, ó, faz isso, faz aquilo, e ele fazer automático. Que é o que ele faz hoje com a minha embebição para extração, tá? E para o Brix que vai entrar na evaporação. Ele balanceia os dois. Tá bom. Não, é porque eu achei interessante, mas a gente está fazendo a parceria aí da tecnologia da Inovatron no tratamento. Isso aí, vocês estão implantando agora essa modificaçãozinha, né? Então, com a Inovatron lá dentro, tem muitas, muitas sugestões para a gente fazer, para o software melhorar ainda mais, não você mexer não só no tempo da água da lavagem da centrífuga, mas vamos supor, avisar se de repente não tem que ver a precisão do controle de pH, se de repente não tem que mexer na bomba do ácido fosfórico, se não tem que mexer na dosagem de enxofre, isso aí o software pode fazer tudo automático, não só na água da lavagem. Acho que a água da lavagem da centrífuga, no meu ponto de vista, tem que ser, na minha opinião, o último a ser mexido, que impacte outras coisas. Júlio, pegando o gancho que você falou, é realmente isso aí, tá? Eu dei o exemplo tanto da extração, como da água da lavagem, mas o software vai proporcionar a gente a fazer tudo isso. E, assim, um outro equipamento que vem para agregar muito no software é o NIR. Porque o NIR, ele vai te dar informação em tempo real. Então, a gente está colocando na moenda, a gente já está testando para umidade e para extração. Umidade, eu não sei quantas usinas aqui cogera, está todo mundo lutando. Então, o meu chefe, ele quer umidade abaixo de 48, direto. A gente vai maximizar, a gente está fazendo um projeto grande de exportação de energia, então a gente vai buscar isso aí. E vai usar o quê? O software e os equipamentos de ponta que a gente tem, que é o NIR. Tá? É lógico que vai ter um monte de variável que pode entrar. Eu dei um exemplo do açúcar, da extração, entendeu, gente? Mas é assim, a gente aposta muito nessa ferramenta, e aí veio essa ideia, junto com o SPA, de fazer os laços abertos. Por que não dar essa facilidade para o operador? Porque a gente já teve muitas paradas na Pitangueiras que o operador não lembrava o que ele tinha que fazer. Então, a hora que saiu fora, já vai clicar e vai abrir uma cartinha. Vê isso, vê isso, vê isso, vê isso, e é o básico. E aí, cada indicador que ficou fora vai estar monitorando quanto tempo. Que aí o encarregado que estava dormindo no outro dia, ele vai saber quanto tempo cada um ficou fora. Porque ele já vai jogar no plano automático. Eu mostrei para vocês ali, 70% do plano já sai preenchido pelo próprio software, que já foi alimentado no banco de dados do SPA. É lógico, aquele banco de dados pode ser enriquecido, a gente fez lá junto com o pessoal do SPA, mas cada unidade vai ter o seu ponto de melhorar ou fazer uma análise, uma criticidade, entendeu? Então, é uma ferramenta que assim, a gente tem, nós da Pitangueiras temos muita esperança, entendeu? Para colocar a Pitangueiras num outro nível. Eu falei para vocês que a gente tem uma unidade de 43 anos na mão. Quando eu perguntei para o João Henrique o que ele queria, ele falou, eu quero que você monte uma gestão mais participativa, levanta a eficiência dela e derruba custo fixo. Falei, beleza, é 3 só. 3 é fácil, né? Aí, a eficiência, ela já tinha uma eficiência referência no mercado, eu mostrei para vocês, nos 2 anos seguintes a gente conseguiu subir.
Esse ano, se a gente conseguir manter, deve ser o recorde dela. Tá? De novo. Custo fixo, a gente só derruba em 3 lugares. Manutenção, mão de obra ou insumos. Luiz Paulo falou de agrícola. Se eu falar agrícola, eu não vou tirar insumos da cana, não tem canavial. Na indústria, depende dos insumos, eu posso diminuir com várias tecnologias novas, mas eu tenho que fazer esse estudo. Manutenção, eu tenho que fazer, senão não roda. Então, todo mundo hoje busca otimização de mão de obra, mas tem que ser otimização estudada, gente. Que eu tenho que otimizar a mão de obra e subir a eficiência. É isso que a gente trouxe aqui para vocês. Então, nesse 1 ano e meio, a gente reduziu o quadro em 23%, colocando tecnologia e gestão. Joia? É verdade. E isso aqui é interessante, né? Porque a gente, inclusive, teve hoje o seminário da ISA, né? Falando muito sobre indústria 4.0, usina 4.0. E o que é 4.0? Usando o 4.0 do CRA de vocês, né? Do CRA. Tem que juntar equipamentos, máquinas, né? Informações, pessoas e inteligência. O único software hoje que faz isso na área industrial é o SPA. Ele consegue juntar as pessoas, porque é isso que o laço aberto é juntar a pessoa com a máquina, com a informação disponível em tempo real, mas também com a inteligência da engenharia. Então, acho que isso aqui é o fator determinante. Está de parabéns, vai ser uma revolução, né? Você tem razão. Nós não, o SPA, eu digo o seguinte, que ele é uma suíte, né? Ele é uma plataforma. Mas quem faz a diferença são as pessoas. Então, parabéns, Claudemir, parabéns, Juan, né? Parabéns também, ele teve que sair, o Belo, né? Teve que sair, porque foi ele que teve a coragem, junto com o João Henrique, de comprar essa tecnologia quando só tinha no Grupo Açúcar. Agora são 23 plantas, então fica fácil falar do SPA agora. Né? Nós tivemos nessa safra até agora R$ 1,83 de ganhos apurados por tonelada de cana. Sendo que 10 das 22 plantas são só o laço fechado, que nem da Goiasa, né? Só o laço fechado de energia. Deu R$ 1,83. É muito dinheiro, gente. Entende? Não é à toa que o que está acontecendo com a Goiasa? Vai ficar parado ou vai partir para processo? Vai partir para processo. É claro, vai aumentar esse ganho. Está aqui o Kalmanovich, que a gente está estudando lá na Atmos. Então, é uma plataforma, mas quem faz? O bom é isso, né? Sonhar é o limite. O limite é o sonho. A plataforma está pronta para essas 4 coisas. Agora, cada um vai tirar o seu melhor. Muito obrigado. Pegando só um gancho aí no que o Luiz Paulo falou, gente. Hoje, no mercado aí, violento, igual está no preço de custo de produto, é o que o Luiz Paulo falou. Vence quem conseguir envolver toda a equipe. Envolver a equipe é entender qual a dificuldade e ajudar a quebrar a barreira. E esse, eu acho que é o papel da média gestão. A média gestão tem que ser tirada do fogo e ajudar a quebrar essas barreiras. Eu tive um chefe que falava uma coisa para mim e ele tinha razão. Claudemir, põe na tua cabeça, ninguém sai de casa para destruir a usina. Se alguém jogou caldo fora ou perdeu, teve algum motivo. Nós temos que entender o que é e o que nós vamos fazer para ajudar. E eu acho que o software vai ajudar a gente a fazer muito isso. Tá joia? Obrigado a todos aí. Parabéns de novo. Obrigado, gente. Bom, eu estava falando aqui, porque já vou chamar aqui para a próxima palestra, né? Alguém que veio direto do México. Né? Quantas horas de viagem, Luiz Felipe? Bastante, né? E a gente teve, vocês veem que tem poucas pessoas, mas só da Adecoagro tinham 3 pessoas inscritas. Não veio ninguém. Isso demonstra também a dificuldade que estamos de agenda nas usinas. O headcount